Ai, que sessãozinha boa, gente. Que sessãozinha legal, gente. Hoje vamos continuar aqui, terminando de falar um pouquinho sobre assimilação, episódio 1. Amanhã eu vou tentar isso, tô gravando esse vídeo logo depois de ter terminado o episódio. E amanhã eu vou tentar gravar pra vocês já o resumão, contando tudo da história de assimilação, do que aconteceu nesse primeiro EP, tá? Mas normalmente eu costumo esperar, ok? Na maioria das vezes eu prefiro esperar a produtora, né? No caso, a assimilação, postar o vídeo no YouTube. Eu tenho essa preferência para não afetar visualizações, coisa do tipo, e dar oportunidade de todo mundo assistir lá também, tá bom? Então, também tem esta parte, então pode ser que eu acabe nem lançando amanhã, mas eu vou ver e depois eu falo pra vocês. Mas, vamos lá, seguindo, falando um pouquinho sobre o episódio, né? Eu não vou dar necessariamente spoilers aqui pra vocês, porque aqui não é pra dar resumo, necessariamente é pra dar uma opinião rápida e falar o que eu achei desta parte final, principalmente, tá bom? E eu tenho com uma colinha aqui pra ressaltar alguns pontos pra vocês, algumas coisas que não necessariamente tem a ver com o final do episódio, mas com o episódio como um todo, é que o tabletop não fez falta. O Hakim decidiu utilizar esses métodos aqui, que eu também acho interessante, que é o método de apenas ilustrar os locais através desses wallpapers, né, dessas imagens. Eu vou puxar um pouquinho para vocês aqui, mas evitando o máximo de spoiler possível, mas usando só wallpapers para indicar uma situação ou coisas do tipo, né? Eu chamo de wallpaper, mas tem várias formas de chamar esses métodos, slide e coisas do tipo, né? E assim, eu não vi problema em não ter tabletop ali, não ter os personagens sendo mexido. No prólogo, eles usaram muito tabletop e eu gostei muito de como ficou. Talvez seja um dos tabletops mais lindos que eu já vi, mas eu não senti falta durante a sessão. Em nenhum momento eu fiquei perdido, nenhum momento eu fiquei me perguntando necessariamente a posição dos jogadores, nenhum momento eu achei que a narrativa foi prejudicada pela falta de um tabletop. Isso porque eu sou um defensor de tabletop. Eu sempre falo para vocês o quão é importante numa mídia que você use o tabletop principalmente para trazer para os jogadores um visual, mas também para o público ter um visual melhor da mesa. Mas eu não senti a necessidade. Talvez, uma galera tava teorizando, talvez eles usem mais pra frente, em algum momento mais épico ou mais necessário, tá? Mas eu não sei não. Talvez o Hakim realmente tenha seguido o caminho de não utilizar tabletop. Eu não senti falta nenhuma, ok? Agora, uma falta que eu senti, ok, voltando pra cá, foi dos portraits com vidas de personagens, ó. A gente tem esses portraitezinhos aqui embaixo, onde tem os personagens todos, mas não tem vida, não tem sanidade, né? Que no caso é a determinação do personagem aqui que a gente chama. Não tem esses aspectos. E eu acho muito interessante ter isso. Pra mim, eu prefiro até descartar nos meus RPGs tabletop e ficar com os portraits. É muito importante pra você saber vida, pra você poder ter uma média ali dos personagens, saber o como eles são fortes, fracos em determinadas áreas, se eles são mais físicos ou mais mentais, porque eu realmente fiquei em dúvida de quem agora é mais focado no mental e quem não é, tá bom? Então, eu pelo menos gosto desta parte, tá? Aí até falando aqui, a gente teve muitos novos momentos engraçados na segunda parte, como por exemplo quando eles falam sobre cobra sem pescoço, que aí eu até fiz essa imagem para ilustrar como seja. Teve momentos na sessão que eles tiveram ali a possibilidade de ser atacado, e aí eu também fiz mais meme com isso. E momentos tristes na sessão, com conversas de personagens que me impactaram bastante, que eu achei bastante legal. Todos os NPCs ali estão. Aqui tem spoiler, tá? Então eu vou dar uma pulada. Todos os NPCs ali estão conseguindo, pelo menos pra mim, trazer um grau de importância, ok? E me chamando bastante atenção. E eu quero ver mais sobre eles, né? Com relação à mecânica, a gente tem algumas coisinhas novas. Eu já fiz um vídeo explicando sobre a mecânica do jogo, mas depois eu vou trazer uma maior. Existe uma forma de você jogar D12, existe forma de você pegar mais dados, gastando determinação e coisas do tipo, mas é só um resumo geral para vocês. Existem muitas formas de se utilizar os dados nessa campanha, e isso eu gostei bastante. Para mim,
o Hakim tem uma diferença muito grande do Cellbit, né? Eu vou fazer essa comparação direta, apenas por uma questão de que saber que o público é semelhante, em certas formas, é que o Hakim é aberto, e eu adoro mestres assim. Cada mestre tem que ser o jeito, né? Então, não necessariamente estou falando que um mestre é melhor ou pior do que o outro, estou falando sobre questão de jeito. O Hakim, ele chega no começo da sessão e ele interage com os jogadores como se estivesse numa mesa normal, numa mesa off. Ele fala sobre o que ele acha da mesa, o que ele acha que mais ou menos os jogadores vão passar. E ele ressalta que combates são perigosos. Ele não esconde dos jogadores as coisas, né? Ele demonstra para os jogadores as coisas. E isso é uma característica de mestre que eu, pelo menos, tento seguir, tento mais ser. Talvez o Hakim, eu acho que passa do ponto, porque tem momentos que ele entrega coisas pros jogadores que eu fico assim, você entregou algo que, para mim, pelo menos na narrativa, não conseguiu ser passada de uma forma que faça sentido eles saberem desse, entre aspas, metagame. Então, mais pra frente na sessão, não dando um spoiler direto, os jogadores vão passar por um efeito ali, uma sonolência, vamos chamar dessa forma, e o Hakim fala isso antes sequer de dentro da mesa em si, você ser impactado pelaquela questão. Então ele acabou dando oportunidade para os jogadores agirem, já que eles não tinham sentido esse efeito necessariamente chegando. Então eles falaram, vou agir. E acabou mudando algumas coisas na mesa ali no final. Mas o Hakim também é alguém que eu gosto dessa ideia de ser livre, quando tem um momento na mesa que ele fala assim, ah, rola não, vocês já passaram, porque ele jogou os dados, que eram os dados contra os jogadores, e era negativo, né, ele saiu muito mal na rolagem, e aí ele foi, olhou para os jogadores e falou, não precisa rolar, mesmo que os jogadores pudessem tomar dano, se ferrar com aquelas ações, eles preferiu não criar uma pressão desnecessária nos jogadores, deles terem que gastar dados, rasgar a determinação deles, para no final das contas nem ser necessário, já que eles já tinham passado no teste com a própria rolagem do Hakim. A dificuldade era zero, praticamente isso. Você fez uma ação de dificuldade zero, então não tem testes, não precisa de testes, ok? Então, gostei desse momento do Hakim, por exemplo, e momentos que eu vejo que ele é transparente com o público. Ele atrasou, e ele falou, gente, a gente atrasou porque a gente foi bater um rango, tá? A gente começou a comer aqui e a gente não ia voltar com fome. Então a gente comeu tal coisa e por isso que a gente atrasou no intervalo. Cara, isso é necessário. Eu estava olhando assim o intervalo, quando botaram mais 10 minutos ou foi mais 15, eu fiquei tipo, putz, eu quero dormir, gente. Eu durmo cedo e eu tô até tarde, já é 22 horas, acho que na hora lá. 21h30. Aí eu fiquei, putz, mano, aí me ferraram. Mas depois que ele falou isso, eu fiquei de boa. Porque eu falei assim, putz, falando a verdade, é a mesma coisa que se eu saísse pra dormir e fosse terminar o episódio depois. Necessidades humanas. Então eles pararam pra comer. E aí eu fiquei muito mais de boa com isso. E eu achei muito interessante o Hakim utilizar-se disso, ok? Então, muitas mecânicas interessantes durante a sessão, pressões versus sucessos e outras coisas que eu achei bem legal. Mas focando numa parte que de certa forma dá spoiler pra vocês, mas eu não vou falar quem ou o que ou como necessariamente, porém eu vou dar um spoilerzinho aqui de como finalizou algumas coisinhas na mesa, sem citar necessariamente a história, mas sim a narrativa, tá bom? Então fiquem de aviso, tá? Na mesa a gente entra com 5 pessoas, né? Na sessão e termina apenas com 4. Então, ou seja, alguém se foi, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes de quem, só no resumão. Isso demonstra uma coisa bem simples que já havia sido passado no começo da mesa e que eu acho que esse primeiro episódio fez a gente se ligar nisso e perceber. O Hakim no começo do episódio diz que este RPG, normalmente as situações não vão ser resolvidas em lutas. E a morte que temos na sessão é por causa que tentaram lutar, ok? Então, literalmente, o que foi falado no começo da sessão foi utilizado e apareceu no meio da sessão. Então, a gente percebeu ali, pelo menos eu acho, uma lição para todos os jogadores de que eles têm que ter cuidado e de que eles não devem simplesmente agir de forma impulsiva e principalmente se forem agir de forma impulsiva, não acharem que combates diretos resolveriam uma luta e sim a fuga. Resolveria uma luta ou a estratégia muito bem pensada resolveria uma luta.
não porrada, ok? Então isso dá ali uma energia para os jogadores que ficam de que esse é um erro cometido na primeira sessão, mas que precisa ser bem pensado para as próximas, para que isso não ocorra novamente. O Hakim mesmo diz que ele tinha 5 páginas para essa sessão e 4 era só mecânica, então praticamente foi os 4 que ele utilizou. Então ficou muito legal o Hagrid mostrar aqui a história, e eu percebi durante a campanha, quem viu o episódio percebe, não é um RPG guiado, e isso é porque eu gosto de fazer muito RPG guiado, RPG onde você deixa os jogadores agirem livres, porém, praticamente, o destino e o caminho são muito semelhantes. Eles podem alterar levemente as curvas dessa estrada, mas eles não podem alterar a estrada em si. Enquanto nessa sessão, ele já era praticamente um caminho novo. Você tinha uma mata fechada e você ia abrir um caminho como você quisesse. Tem um objetivo final, é claro, porque todo RPG precisa de objetivo final, principalmente esses gravados. Gravados não, esses, no caso, que vem pra internet e tudo mais. Mas a gente consegue ver isso sendo bem desenvolvido durante a campanha, onde eles podem simplesmente seguir por onde quiser e agir como quiser. E a maioria dos problemas de sessão foram causados pelos jogadores na sessão e quase nada pelo mestre, ok? Então, isso, perfeitinho, muito legal, muito perfeito, muito massa mesmo. Eu acho que a gente sai dessa sessão com aprendizagem para a próxima. Já vi pessoas falando que foi meio bruxante, talvez, essa morte que a gente teve, mas é um RPG de mesa, gente. Não pensem que todas as mortes vão ser épicas, ok? E, pra mim, pelo menos, a morte foi bastante emocionante, principalmente nos discursos que a gente tem depois. Eu acho que o Hacking também precisa de um pouquinho mais de time pra fim de episódio, porque a gente parou num momento que eu fiquei meio... Aqui? De tantos lugares para parar, eu não acho que aqui foi a melhor opção. Acho que você podia ter parado antes, ter parado depois, mas não aqui. Realmente eu não achei tão interessante naquele momento. Normalmente a gente termina num plot, porém a gente é um plot que de certa forma estava previsível. Então tem um pouquinho de problema ali, tá? Mas não exatamente RPGs precisam desse fim. Eu acho que RPGs gravados precisam de um fim um pouco mais forte, tá? Então eu acho que essa é a única questão. Teve uma hora boa, 5 horas e meia mais ou menos de live, cortando os minutos ali, o RPG ficaria com mais ou menos 5 horas. E o próprio Hagin falou que ele passou 1 hora e meia a mais do que o tempo que ele queria. Então eu entendo, eu também tento fazer RPGs de 3, 4 horas e acaba às vezes indo pra 5. Acontece. Então, hoje em dia eu respeito mais. Antigamente eu ficava puto quando eu ia assistir um RPG e a gente terminava de 1 hora da manhã. Mas é isso, perfeito, gostei muito da sessão de qualquer maneira. E esse final eu acho que deu uma mornada em vários momentos e acaba descendo a minha nota final ali para esse primeiro episódio como um 8,5 mesmo. Eu acho que eu vou ficar nesta nota pro episódio, com chance de um futuro eu achar esse episódio mais lento, talvez, se o episódio 2 ou 3 for um pouco mais rápido. A gente perdeu mais tempo ainda na segunda parte da sessão para alimentar-se, para coisas do tipo, para armar barraca, para decidir onde vai dormir. E para mim, ok, ressalto novamente, para mim, eu acho isso maçante, principalmente como uma pessoa que está assistindo. Para quem está jogando, não deve ter tido problema nenhum, né? Mas pra quem assiste como eu acabo perdendo um pouquinho da minha conexão com o episódio e da minha vontade na continuidade dele, tá? Às vezes eu fico pensando, pô, vou abrir uma coisa paralela, mas eu sei que se eu abrir algo paralelo, eu vou me perder do episódio. Então, eu tanquei esses momentos mais lentos pra ter uma grande final, um momento muito legal, mas que eu acho necessário que seja bem medido, ok? Então é isso, praticamente. A gente vai ficando por aqui com este vídeo e nos vemos no próximo. Lembrando sempre que eu tô sempre produzindo conteúdo pro YouTube, principalmente lá agora no canal Dados Mágicos RPGs. E o que é o Dados Mágicos RPGs? Um canal compartilhado, onde a gente faz campanhas, como essa 99%, campanhas de Sacis, por exemplo, que no caso é um sistema novo que está sendo lançado, e possivelmente a gente vai ter campanha também de assimilação lá, testando o playtest, e a gente faz vídeos de notícia. Amanhã possivelmente a gente grava, mas durante a semana vai vir um especial, assimilação para Dados Mágicos, então esperem que tem muita novidade por lá aqui, Dados Mágicos RPG. Então, espero vocês lá no Dados Mágicos, aqui o Lúcio Senador, e fui. Tô com sono, cansado, vou dormir, a mimir.